Quando a gente fala em revoltas populares no Brasil, geralmente a imagem que vem à cabeça é a de pessoas oprimidas se levantando contra um sistema injusto. Mas cada uma dessas revoltas tem seu contexto, sua origem e suas particularidades. Hoje vamos viajar para o sertão da Bahia e os campos do sul do Brasil para entender dois dos movimentos mais emblemáticos da história republicana brasileira, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Dois episódios separados por décadas e milhares de quilômetros, mas que revelam as feridas profundas deixadas por um Brasil desigual, excludente e que tratava com violência quem ousasse questionar sua ordem. Vamos começar por Canudos, no sertão da Bahia, final do século XIX. O Brasil acabava de se tornar uma república, mas, para a maioria da população, pouca coisa havia mudado. A república havia chegado em 1889, mas o povo continuava sem terra, sem escola, sem acesso a direitos básicos. A miséria no sertão era enorme, agravada por secas, fome, abandono do Estado e violência dos coronéis. É nesse cenário que surge uma figura misteriosa e carismática, Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, o famoso Antônio Conselheiro, era um beato, um homem profundamente religioso, que pregava uma vida simples, de fé, justiça e comunhão. Ele não era exatamente um revolucionário político. Na verdade, ele criticava tanto a monarquia quanto a república e pregava que o povo deveria viver de forma mais cristã, afastado da corrupção do mundo moderno. Mas a força das ideias dele era tão grande que logo começou a atrair milhares de pessoas, famílias inteiras que não tinham nada, absolutamente nada, começavam a seguir o conselheiro. Ele prometia terra, dignidade e principalmente acolhimento. E foi assim que nasceu o povoado de Canudos, na região do norte da Bahia, um lugar onde todos podiam viver, trabalhar e praticar a fé, longe da exploração dos grandes proprietários e da negligência do Estado. Só que isso começou a incomodar, e muito. Para os fazendeiros, Canudos era uma ameaça porque tirava a mão de obra barata do campo. Para a Igreja Católica, era uma afronta, porque o conselheiro não seguia a hierarquia eclesiástica. E para o recém-formado governo republicano, era quase uma heresia. Um povoado inteiro rejeitando a república e vivendo de forma autônoma era visto como subversivo. Começaram, então, as perseguições, primeiro com boatos. Diziam que Canudos queria restaurar a monarquia, que o conselheiro era um lunático, um inimigo da ordem. Depois vieram as investidas militares. Foram 4 expedições enviadas pelo exército brasileiro. As 3 primeiras falharam. O povo de Canudos, mesmo com armas rudimentares, resistia. A 4ª expedição, com mais de 8.000 soldados, finalmente conseguiu tomar o povoado em 1897. E o resultado foi um massacre. Canudos foi destruído. Estima-se que cerca de 25.000 pessoas tenham morrido. O próprio conselheiro morreu pouco antes do fim da guerra. Foi uma das maiores tragédias da história brasileira. E por muito tempo foi tratada como vitória contra o fanatismo. Mas hoje, sabemos, foi uma guerra contra os pobres, contra um povo que ousou tentar viver diferente. Agora, vamos para o sul do Brasil. Décadas depois, outro movimento popular abalaria as estruturas do poder. Estamos falando da Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916, na região que hoje compreende parte do Paraná e de Santa Catarina. O nome Contestado vem justamente da disputa de terras entre esses dois estados. Mas o conflito era muito mais do que isso. A história começa com a construção da estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul, feita por uma empresa norte-americana, a Brazil Railway Company. Para construir a ferrovia, milhares de pequenos poceiros, camponeses pobres que viviam da terra há gerações, foram expulsos de suas casas. Em seu lugar,
vieram operários de várias regiões do país que trabalharam em condições precárias e depois foram descartados sem nenhum amparo. Essas pessoas, agora sem casa e sem emprego, começaram a vagar pela região. Ao mesmo tempo, surgia ali a figura de um novo líder messiânico, inspirado em antigos monges da região. Um deles, José Maria de Santo Agostinho, começou a pregar uma nova ordem social, baseada na justiça divina. Ele curava doentes, falava de igualdade e denunciava a exploração dos poderosos. Como Antônio Conselheiro, em Canudos, José Maria atraía os esquecidos da República. Os seguidores de José Maria passaram a se organizar em comunidades chamadas de Cidades Santas, onde não havia polícia, impostos ou exploração. Os coronéis locais e o governo viam tudo isso com muita desconfiança. E, claro, reagiram com violência. Quando José Maria foi morto pelas forças do governo, seus seguidores o transformaram em mártir. A revolta explodiu. Foram 4 anos de combates, envolvendo milhares de pessoas. O exército brasileiro foi novamente usado para reprimir o movimento, com armamento pesado, estratégia militar e muita brutalidade. Assim como em Canudos, o governo justificava tudo como combate ao fanatismo, mas na verdade era mais uma tentativa de sufocar um movimento popular que ameaçava a ordem imposta. No fim, a Guerra do Contestado deixou um saldo de mais de 10 mil mortos, outro massacre, outra ferida aberta na história do Brasil. O que une Canudos e o Contestado não é só a violência com que foram tratados, é o fato de que ambos revelam um Brasil profundo, silenciado, onde a maioria da população nunca teve vez nem voz. São histórias de resistência contra a fome, o abandono, a injustiça. São capítulos que mostram que o povo brasileiro nunca foi totalmente passivo diante da opressão. Esses episódios também ajudam a desconstruir a imagem de que o Brasil sempre foi um país pacífico. Não é verdade? A nossa história está cheia de conflitos, levantes, rebeliões. Mas por muito tempo, essas vozes foram caladas, apagadas dos livros didáticos, ignoradas nas narrativas oficiais. Estudar Canudos e o Contestado é, portanto, uma forma de recuperar essas memórias, de entender que o Brasil foi construído também sobre o sangue de inocentes que lutaram por dignidade, e de perceber que, mesmo diante da repressão, sempre houve quem se levantasse. Hoje, no século XXI, os problemas que deram origem a essas revoltas ainda estão aí. Concentração de terras, desigualdade, violência estatal, ausência de políticas públicas nas periferias e nos interiores. Muda o cenário, mudam os personagens, mas a estrutura de exclusão continua desafiando a construção de uma democracia de verdade. Por isso, lembrar dessas revoltas não é apenas olhar para o passado, é entender o presente, é perceber que a luta por justiça, por dignidade e por direitos não começou ontem e ainda está longe de terminar. Se essa aula te ajudou a enxergar com mais clareza a profundidade da história popular do Brasil, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem também precisa entender melhor as raízes das nossas desigualdades. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula da nossa série sobre as lutas sociais na história do Brasil. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia essas revoltas? Qual delas te chamou mais atenção? Vamos conversar sobre o que ainda podemos aprender com essas histórias de resistência. Até a próxima!